Paz de Cristo Jesus, meus irmãos, Deus esteja nos abençoando também nessa oportunidade, na qual nós apresentamos um pouco da Palavra de Deus na exposição de um texto sagrado para em livro espiritual da nossa vida, para o conhecimento nosso a respeito de Jesus como Senhor e Salvador para o nosso ser. Então, Jesus é Senhor supremo da nossa vida, de toda a nossa existência. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações santas e poderosas do Espírito Santo confortem e consolem todos os corações, abençoando de forma santificadora. Nosso texto desta noite, nesta oportunidade, está contido no Evangelho segundo João, capítulo 10. Nós estaremos lendo os versículos 1 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 18. Vou ler o texto sagrado para os irmãos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tenha outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Esse texto, então, que nós queremos aqui compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. Lembrando, que o Senhor Jesus, ele oferece uma parábola
chamada parábola do bom pastor. Oferece para que os seus discípulos pudessem entender o que ele queria dizer nessa parábola. Mas segundo o relato aqui de João, quando João faz esse registro, ele registra que os seus discípulos de Jesus, não entenderam a fala de Jesus. E Jesus então passa a explicar a parábola de uma forma mais clara. Isso aqui nós vemos aqui no texto, ok? Então, trazendo para nós aqui, nessa parábola ilustrativa que Jesus traz para o seu corpo discipular, ele começa fazendo a afirmação da verdade. Lembrando que a parábola dessa figura, da metáfora do pastor, por exemplo, ela tem fulcro, ela tem fundamento no Antigo Testamento. A figura do pastor no Antigo Testamento é uma figura bastante interessante, podemos dizer assim, bastante conservadora no Antigo Testamento. Então ele vai dizendo assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Vamos lembrar aqui, esse momento aqui, da nossa reflexão e trazer para a nossa compreensão um momento no Antigo Testamento no qual Jacó se referiu a Deus como seu pastor. Jacó se refere no Antigo Testamento a Deus como sendo o seu pastor. É o texto lá que traz a referência para nós aqui da Bíblia, né, do Antigo Testamento, é simplesmente Gênesis 49, 24, que ele traz a figura do pastor. Ele reconhece, então, quando ele abençoa lá os seus filhos, etc., ele reconhece Deus como pastor supremo da nossa vida, de toda a nossa existência. Outro personagem, mais dois, pelo menos aqui eu posso citar aqui, que trataram o Senhor como pastor, um deles é Davi. Davi propõe lá o Salmo 23, versículo 1, ele vai informar lá, né, tratando o Senhor, do seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, uma figura bem interessante. Asaf também, quando propõe lá o Salmo 78, também ele sugere lá no Salmo 78, lá no versículo 52, que Deus é o seu pastor. Então, é uma figura bastante relevante do Antigo Testamento. E Jesus aqui nessa parábola, né, usa a metáfora do pastor para explicar quem, na verdade, ele, nesse momento, era. E no nosso momento, quem ele é, no nosso momento, né, hoje, quem ele é. Okay? Então, vamos olhar aqui, que ele vai dizer o seguinte: aquele que não entra pela porta não é pastor. E o que entra pela porta é o pastor. Então lembra assim a figura daqueles que criavam as suas ovelhas no Antigo Testamento e que tinham os costumes, né? Alguns tratavam as ovelhas com assovios, né? Assoviavam, Jacó mesmo era um que assoviava e as ovelhas conheciam o seu assovio e iam seguindo ele, ok? E ele trata, o Senhor Jesus trata dessa figura, falando o seguinte, né, nesse momento aqui, que o pastor não pula a cerca, né, ali onde os animais são tratados e cuidados, né, são preservados. E ele vai dizer, nessa figura aqui, que o pastor entra pela porta, né, ele entra pela porta. Se ele entra pela porta, automaticamente ele é, de fato, o pastor das ovelhas. Ainda nesse aspecto de tratar dessa questão toda, versículo 3 nos diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
aquela linguagem que nós usamos agora há pouco, né? Havia lá o curralzinho das ovelhas e o pastor então está lá com o seu guardião e ele chega e se achega para retirar as ovelhas para levar ao pasto e o guardião simplesmente abre, reconhece que aquele de fato é o pastor das ovelhas, né? Nessa figura aqui e abre. E diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Muito interessante isso aqui, também na nossa região, né? No Brasil como um todo, por exemplo, há muito cultivo de gados, né? De ovelhas, enfim, e que muito chama atenção, e alguns tratam os seus animais pelo nome, alguns põem nome. Me lembro que, ainda no meu tempo lá de criança, adolescente, tinha um senhor que cuidava de animais lá na minha cidade, São Gonçalo, e ele tinha uma vaca muito querida, né, que ele a chamava de, aquela vaca, né, leiteira de mimosa. Eu me lembro que eu era garoto, né, 10 anos de idade, né, até uns 12, 13 anos de idade, aquele senhor tinha seus animaizinhos lá, né. Depois ele veio a falecer. Me lembro que colocava o nome, chamava e ela respondia e vinha, né, no chamado dele, né. Hoje nós também colocamos nome nos cachorros, nos gatos, enfim, né. Mas aqui a referência para nós aqui são as ovelhas e o pastor. E o pastor conhecia essas ovelhas e as suas ovelhas o conheciam. Podemos dizer assim, que existia assim uma auto-identificação pastor e ovelha. Como é? Uma auto-identificação. O pastor conhecia suas ovelhas, chamava pelo nome, e as suas ovelhas também conheciam. Conhecer é muito significativo, tá? Tem muita importância em conhecer. Você não segue quem você não conhece. Você não segue quem você não conhece. Ok? Então nós seguimos automaticamente aquela pessoa que nós conhecemos, da índole, etc., da prática diária. E naquele momento ali as ovelhas reconheciam o pastor e automaticamente também o pastor reconhecia as ovelhas. O texto lá do versículo de número 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, orientando o caminho. Ou seja, o pastor tira as ovelhas do curral e leva as ovelhas para o pasto, né, para pastar, né, aquela grama verde, etc. Tal, e automaticamente esse caminho, essa trajetória é seguido, né, automaticamente pelas ovelhas do seu pastor. Mais adiante, ele traz um contraditório que nos chama a atenção. O contraditório aqui é o versículo de número 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Isso aqui também tem significado, porque nessa referência de Jesus há essa auto-identificação pastor e ovelhas, a voz e o caminho e a forma de conduzir, etc. e tal. E se um estranho fosse lá, por exemplo, no Antigo Testamento, no criador dos animais, lá no cercado, e quisesse conduzir essas ovelhas, ficaram desconfiados. Peraí, o trato não é esse, né? O toque não é esse, a fala não é essa, né? A fala é outra. Então o versículo 5 é o contraditório, né? Que ele vai dizer que as ovelhas não seguem a estranhos. Verdade. As ovelhas não seguem a estranhos, tá? E automaticamente, se não seguem estranhos, vão fugir do estranho. É o texto que Jesus traz aqui. Então, após Jesus mencionar esse fato, João traz então o relato para dizendo o seguinte: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Notório, né? A gente vai lembrar, a gente já disse aqui em outro vídeo, que parábola é uma figura de linguagem usada para ensinar uma verdade, para trazer um fato para a vida. Ela quer trazer uma verdade ou um fato
relevantes para a vida. E nesse momento aqui, o fato relevante há uma identificação de pastor e ovelhas a respeito de Jesus e as suas ovelhas. Isso aqui nos chama atenção para esse momento aqui. Jesus e as suas ovelhas, tá? E as ovelhas de Jesus não iam seguir de jeito nenhum a estranhos, como não seguiram a estranhos, não seguiram, né? E não seguem hoje também. As ovelhas de Jesus não seguem a estranhos. Segue o texto. João traz essa relevância aqui dessa informação, que os homens não entenderam a parábola, os discípulos não entenderam a parábola, e Jesus, então, começa a fazer novas afirmações. Versículo de número 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. É João falando aqui. Aí depois segue a fala de Jesus. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Isso aqui é muito interessante, porque agora, nesse momento aqui, Jesus muda automaticamente a figura de linguagem, a metáfora. A metáfora é mudada. A metáfora aqui é do pastor e ovelhas. Agora a metáfora é porta. E Jesus vai dizer assim, com muito significado, né? Muito interessante. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aí começa a pensar numa profundidade maior, falando de outras questões sérias a respeito dele. Quer dizer ser a porta? Porta, a gente conhece essa linguagem da porta. A porta é por onde nós passamos, é uma passagem, é um caminho, por exemplo assim. Uma porta fechada, não tem como se passar, a porta fechada. Mas uma porta aberta é uma porta que oferece uma trajetória, uma passagem, um caminho. E Jesus vai dizer assim, eu sou a porta das ovelhas. Isso aqui também nos chama atenção, tem muita referência para nós aqui, quando ele diz que ele é a porta das ovelhas. Tá ok? Essa metáfora, então, da porta nos chama atenção. Por quê? É uma referência parecida com aquela de João 14. Aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 14, nós encontramos Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a porta é um caminho. Jesus se referiu aqui como porta, e lá em 14, no capítulo 14, ele se refere como o caminho, ou seja, a passagem, um lugar estreito, onde as pessoas passam, né? Então, muito interessante a figura de linguagem, né, que Jesus vai usando, vai mudando a metáfora, para explicar o que ele queria, que os homens entendessem quem ele, naquele momento, era. Aquele momento ali, no primeiro século, né, na implantação da igreja, quem ele era. Então ele usa a metáfora, diz assim, a nova metáfora, dizendo assim, eu sou a porta das ovelhas. E trazendo para nós lá, automaticamente, a ideia lá de João 14, também o seu caminho, a verdade e a vida. Segue o texto. No versículo de número 8, ele vai dizer assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Ele fica indagando aqui nesse momento o que Jesus estaria falando, né? De quem Jesus estaria falando, né? Dos sacerdotes, dos profetas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Davi, etc., Salomão, Isaías, Jeremias. Jesus está falando disso? Não, ele não está falando desse pessoal que ele mesmo, como Deus, usou no Antigo Testamento para conduzir, direcionar o seu povo à verdade. Ele está se referindo aos falsos mestres, aos falsos ensinadores, aqueles que vieram ensinando coisas erradas antes dele. Ele está dizendo, é esse pessoal. E as ovelhas, automaticamente, não deram ouvido a esse pessoal, aos falsos ensinadores. Ok? Então, ele vai dizer dessa maneira e repete mais uma vez aqui a metáfora que nos chama a atenção. Okay?
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido, não seguiram. Ok? Repete. Agora de uma forma bem incisiva e com muito significado. Eu sou a porta, versículo 9. Esse eu sou traz para nós, a nossa mente aqui, essa expressão do Deus autoexistente, do Deus que existe por si só, que não foi criado por ninguém, que tem autoexistência, e um Deus poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador, né, da vida, automaticamente. Essa referência traz para nós eu sou. Lembra lá do capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, é uma outra expressão. Ou o texto lá no qual ele se refere a Moisés, que Moisés indaga, eu vou dizer o que para Faraó, para os egípcios? Eu vou dizer quem que me enviou lá. E ele diz assim, o eu sou me enviou a vós. Ou seja, o Deus autoexistente, o Deus de todo poder, me enviou a vós. Então essa expressão aqui de Jesus fala muito forte para os seus ouvintes, né, para os seus discípulos nesse momento aqui, dizendo, eu sou a porta. Depois ele vai dizer assim, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Dizendo assim, olha só, eu sou o caminho para o campo do pasto. As ovelhas se fartarão em mim. Ok? Isso nos faz trazer a nossa memória também, de me reportar, a uma outra linguagem que Jesus gostava muito de usar, dizendo que ele era a água da vida, ele era o pão da vida. Essas figuras, né? Água e pão são elementos necessários para a nossa vida. Quem pode viver sem comer? Ou quem pode viver sem beber água? Então, louvado seja o nome do Senhor. São figuras que Jesus gosta de usar. E nesse momento aqui, ele vai dizer que ele, de fato, é a porta para uma boa pastagem, é a porta da salvação, que as suas ovelhas jamais sentirão fome. Então, ele vai trazer essa importante afirmação para nós aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, boa alimentação, alimentação de qualidade. É essa a proposta de Jesus aqui, quando ele vai dizer que ele é a porta, eu sou. Okay? Também ele volta a falar sobre o oposto dele, que é o oposto do pastor, vai dizer assim, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nesse versículo 10, ele diz assim, o ladrão vem roubar, vem destruir, vem matar. E o ladrão aqui você pode entender como todos os seres que são opostos à vida. Né? As pessoas, os malfeitores, as pessoas que gostam de assaltar, etc. Mas também nós não podemos esquecer do inimigo pleno das nossas vidas, né? Satanás e seus anjos que trabalham e militam contra a igreja do Senhor, né? Que só vem para matar, roubar e destruir. Nós vamos lembrar desse fato aqui. E Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida com qualidade, vida com abundância. Segue o texto, ok? Vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Interessante que Jesus usa aqui o verbo no presente. Está dizendo, eu dou. Ou seja, a vida de Jesus já estava ofertada para a salvação das suas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, porque eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, que veio com esse propósito, com esse objetivo, de dar a vida pelas ovelhas. Ok? Ele vai dizer assim, o mercenário não faz isso. O mercenário, ele vai explicar aqui,
que vê o lobo chegar para assaltar as ovelhas, ele foge. Ele deve defender as ovelhas do lobo, ele foge, ele corre, tem medo. Automaticamente não quer nem saber das ovelhas. Ok? Então, o mercenário não protege, na verdade, as ovelhas. O mercenário não protege, ele foge. Ele deixa as ovelhas ao léu, né? Perdidas, sem saber por onde ir nem como se proteger. Ok? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí ele repete mais uma vez: eu sou o bom pastor. Eu tenho poder para dar a minha vida. E ele, sendo assim, diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Há um autoconhecimento de Jesus como bom pastor e de todas as suas ovelhas. Digo assim, as ovelhas de Jesus têm a convicção que Jesus de fato é o seu pastor. É o seu referencial. É o referencial de vida. É o referencial espiritual. E vai dizendo assim, e ele traz então uma referência. Como o Pai me conhece, também eu conheço o pastor, automaticamente, e automaticamente dou a minha vida pelas ovelhas. Desse conhecimento todo. Um outro fato que nos chama muito a atenção aqui é Jesus dizendo nesse texto: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está dizendo, essas ovelhas estão ao meu lado, meus discípulos agora, eu tenho estas e terei outras no futuro. Não a ideia de Jesus aqui, é uma ideia futurista, apontando lá para frente, né? Posso dizer assim, apontando para hoje, para o século XXI, para amanhã, né? Para o século XXII, XXIII, se for o caso, né? Até Jesus voltar. Ele estava apontando para as ovelhas que ainda ouvirão a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor, as ovelhas que ouvirão a sua voz pela pregação da palavra do Senhor. E sendo assim, ele vai dizer assim, no versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Esse reassumir aqui, nós vamos interpretar e entender no versículo 18. Ninguém atira de mim, ninguém atira de mim. Então, 18. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Se nós olharmos esse texto aqui de forma rápida, abrupta, sem fazer uma boa interpretação, parece que Jesus está dizendo que tem as ovelhas e ele dá essas ovelhas a quem ele quiser, mas ele não está se referindo às ovelhas. Esse versículo 18 é uma referência à sua vida, que ele disse que dá para as suas ovelhas. Ele diz assim, ninguém tira a vida de mim, ninguém pode tirar a vida dele. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus está tratando desse tema aqui e nos chama a atenção para o tema da ressurreição. Ele cansou, chamar assim, de dizer e ensinar aos seus discípulos que ele deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então a vida dele ele mesmo entregaria, como ele entregou, como na hora da sua prisão. Ele não reagiu, ele foi levado cativo, maltratado, julgado de qualquer maneira, sem culpa nenhuma, mas isso tudo cumprindo a vontade de Deus. E então ele entregou a sua vida e foi para a cruz, e morreu na cruz, e morreu para nos salvar, morreu por nós. Então esse texto aqui fala da ressurreição de Jesus, que aconteceu ao terceiro dia da sua morte. E automaticamente, essa vida que ele dá às suas ovelhas, é essa vida também que propõe a ressurreição para as suas ovelhas. Porque nós estamos vivendo no campo terreno, nesse momento material, mas há uma vida espiritual esperando a todos nós. A eternidade. E a eternidade com o Senhor somente Jesus. Por isso ele usa essas metáforas, eu sou o bom pastor.
E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Usa isso aqui. Eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas que passarem por mim serão salvas e serão alimentadas numa campina verde, usando a metáfora também da alimentação das ovelhas e animaizinhos. Então, Jesus é de fato a nossa vida. O que nós devemos fazer nesse momento aqui? Nós, povo de Deus, Igreja do Senhor, reconhecemos de fato que nós temos um Supremo Pastor. Um Supremo Pastor que cuida de nós. É uma versão aqui de um Supremo Pastor que se dividiu em pessoas para o nosso bem. A figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. São pessoas que trabalham a favor de nós. A ressurreição do último dia é uma verdade, está proposta para nós. Então Jesus é de fato o nosso bom pastor e cuida de nós a cada dia, da nossa vida. Ok? E por meio dessa mensagem, você que não é cristão, não é evangélico, e está recebendo essa palavra, e crê em Jesus. Tocando Jesus ao seu coração, creia e viva por Jesus. Isso aqui não exclui sua vida social, do trabalho, da família, de cumprir seus deveres, não exclui nada disso. Muito pelo contrário, vai te dar uma nova visão a respeito da sua vida, daquilo que você tem que fazer, daquilo que tem que cumprir. Então Jesus é o nosso bom pastor. E a proposta dele é que, sendo nós ser também espirituais, somos seres sociais, pensantes, mas somos seres espirituais também, que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E Jesus veio resgatar essa imagem e semelhança perdida lá no Éden pelo pecado em todos nós. Então Jesus é a porta aberta para a recuperação da imagem de Deus na nossa vida e a proposta de uma vida eterna futura com o Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque essa vida começa aqui nesse momento terreno. No meio de angústia, de sofrimento, de doença, de perda de queridos e etc., de coisas ruins, de materialidades ruins e de pessoas perversas, em meio a isso tudo, a proposta da vida eterna, de uma vida com qualidade, ela começa aqui. O Senhor tem proposto para nós uma vida de qualidade. Então, Jesus é a nossa porta aberta. Já entramos por Jesus, a porta aberta. Já estamos nos alimentando de Jesus para uma vida eterna. A santificação de vida é o alimento do Espírito Santo em nossa vida para nós nos aproximarmos muito mais do Senhor, nos preparando assim para o dia da glorificação final. Então, Jesus é o Senhor. E a proposta dele de fato, é essa. A ressurreição do último dia para nós ressuscitarmos também juntamente